Começa agora, podcast Líderes de um Novo Mundo. Transformando o mundo corporativo através de uma liderança mais humanizada e consciente, com Shirley Ortiz. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Líderes de um Novo Mundo. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre transformação cultural na indústria. E para isso, temos dois convidados especiais. O Alex Marson, que é CEO na Rudolph Usinados, empresa que está há 48 anos no mercado e é referência em usinagem no Brasil. E com a Elaine Schumacher, que é especialista em educação corporativa e cuida dos projetos culturais na Rudolph. Além disso, ambos são líderes da filial do Capitalismo Consciente em Santa Catarina, junto comigo e com o Fabiano Oliveira. Queridos, é um prazer recebê-los aqui. Sejam bem-vindos. Prazer estar aqui contigo também, Shirley. Muito obrigado pelo convite. E espero que a gente traga aí uma contribuição relevante para os líderes do Novo Mundo com esse nosso bate-papo aqui. Obrigada, Alex. Olá, Shirley. Olá, Alex. Que honra, que prazer enorme estar aqui com vocês para esse bate-papo no dia de hoje. Shirley, obrigada pelo seu convite, por essa oportunidade de a gente poder compartilhar um pouquinho daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente faz na nossa Rudolph. Muito bom. E essa experiência de vocês na Rudolph, tão bonita, com certeza vai inspirar muitos líderes. Então, já vou perguntando, justamente nessa perspectiva, no nosso Fórum Brasileiro do Capitalismo Consciente, Alex, tu trouxe uma perspectiva de que a maioria dos paradigmas da Revolução Industrial já não servem mais. Então, eu gostaria que tu comentasse conosco que paradigmas você acredita que os líderes de hoje devem abandonar e que novos paradigmas podem nos ajudar a evoluir nos negócios e como sociedade. Que legal a tua pergunta, Shirley. A nossa transformação cultural na Rudolph, né, ela tem como pressuposto justamente esse, de substituição de alguns paradigmas, né? E acho que daria para a gente citar algumas coisas que ficam bem aparentes, tentando responder de uma forma mais direta, assim, a sua pergunta, né? Quando a gente fala, por exemplo, do paradigma de comando e controle, né? De que a gente trata organizações e pessoas como se fossem máquinas, né? Outro dia eu ouvi um negócio que eu achei muito legal, a gente fala muito da substituição, que o nosso trabalho será substituído, né? Se o que você faz pode ser feito por um robô, pode ser feito por uma máquina, será feito por uma máquina. E a gente sempre olha para isso daquele ângulo de que as máquinas estão substituindo o homem, né? E outro dia eu vi algo que me marcou bastante, de que, na verdade, nós é que temos feito o trabalho das máquinas, né? Então, estamos tratando organizações e pessoas como se fossem máquinas. Esse acho que é uma das coisas que é bastante marcante para mim nesse sentido. Outros paradigmas que são muito ligados e que vieram muito do pensamento que se desdobrou a partir da primeira Revolução Industrial é essa questão do lucro, da maximização do lucro como o propósito principal das organizações, né? Eu entendo que a gente tem temos feito uma leitura muito seletiva da obra, por exemplo, do Adam Smith, né? Quando a gente pega ali para analisar essas raízes do capitalismo, se a gente for ver muita coisa já dita lá atrás pelo Adam Smith, já deveriam nos conduzir a um pensamento diferente a respeito de como a gente olha, por exemplo, essa perspectiva do papel das organizações, do papel das relações capitalistas, né? O Adam Smith falou lá no Riqueza das Nações, né, no livro ali que deu origem a esse pensamento, que nenhuma sociedade pode ser florescente e feliz se a maioria de seus membros é pobre e miserável, né? E a gente, acho que nós temos negligenciado como sociedade muitos desses aspectos que trazem a prosperidade para o sistema e como tem trazido, né, todas essas relações, mas também para que a gente faça isso de uma forma menos desigual, de uma forma que realmente inclua as pessoas nesse processo, né? Eu vejo muito, Shirley, sem me estender muito na minha resposta, mas acho que é bastante importante tratar disso, porque eu procuro olhar para as coisas sempre muito naquela raiz dos problemas, né? Se a gente for analisar, nós temos uma série de situações hoje, como sociedade, como indivíduo, que a gente gostaria que fossem diferentes.
né? E eu vejo muito que, às vezes, a gente tenta tratar as coisas na superfície, tenta tratar na casca, né? Quando a gente fala de ESG, por exemplo, às vezes a gente vai falar ali muito de artefatos, de coisas que onde é um passo muito significativo, às vezes, para as organizações conseguir perceber isso, pelo menos como estratégia, né? Então, eu parto de um nível onde isso é conveniente, é alguma coisa de conveniência, para um nível onde isso se torna estratégico, mas eu creio que isso ainda não é suficiente, porque isso teria que estar num nível onde isso vem de consciência, de fato. E aí as ações, os artefatos, tudo aquilo que brota a partir disso, né, de um núcleo onde esses problemas estão sendo gerados pela separação de nós com a natureza, de nós com os outros, de nós conosco mesmos, né, se a solução para isso brota dali, ela é uma solução efetiva, né? E hoje possibilitada, alavancada por um universo de possibilidades, que aí eu falo então, né, acho que foi o que eu comentei ali naquela ocasião, a respeito dessa questão da quarta revolução industrial, de como os valores são outros, e principalmente de como as possibilidades são ampliadas, né? Então, eu parto eu tenho essa ameaça, isso tudo que eu preciso resolver, e eu combino, como a Fiesc tem falado, por exemplo, no programa Travessia, né? Ameaça pressionando o propósito, inspirando a melhor combinação para a mudança, e eu junto isso, portanto, com o propósito de servir a humanidade, né? E de possibilidades muito ampliadas pela revolução tecnológica, por todas as possibilidades que hoje nós temos. Então, acho que foi um pouco disso que eu tinha comentado, e acho que isso amplia um pouco essa discussão aí também. Excelente, Alex. Então, essa amplitude das possibilidades, né, que vem com essa questão tecnológica, na verdade, tem que estar calcada lá no profundo, né, lá na nossa consciência, nessa questão da mudança do olhar. Eu acho que é bem bacana quando traz essa perspectiva de que justamente essa visão de que já estava presente nessa teoria antiga, esse olhar de que não é possível uma sociedade ser próspera, ser feliz, se a maioria das pessoas não estiver num nível de condição que emane essa prosperidade, né? Então, essa mudança de olhar acaba sendo um olhar de cada um, né? De cada líder, de cada pessoa, independente da função que execute, e aí sim a gente consegue, resgatando a nossa essência da humanidade, a gente poder aproveitar aquilo que a gente tem hoje em termos de recursos práticos, para aí sim elevar de fato esse nosso nível, né? Muito bacana, obrigada, Alex. Agora, para ti, Elaine, uma coisa que é bem forte também nesse momento de transformação cultural enquanto sociedade que a gente está vivendo, e que o John Mackey, que é cofundador do Whole Foods e do Movimento Capitalismo Consciente, traz, colocando uma luz sobre essa questão, é a necessidade de a gente trazer o amor como parte da narrativa dos negócios e das relações de trabalho. Por tanto tempo a gente deixou tão separado nessa dimensão, e eu queria que tu trouxesse um pouquinho para a gente como, na prática, a gente pode trazer o amor para a vivência da vida organizacional. Legal, Shirley. Essa é uma ótima pergunta e ela nos instiga a pensar sobre o que está no centro das nossas relações, né, dos nossos negócios. E no centro disso estão as pessoas. E pautando o centro dessas relações entre as pessoas, naturalmente está o amor, a empatia, a confiança, o cuidado. Acho que conecta um pouco com esta narrativa, com tudo aquilo que o Alex trouxe para a gente em resposta à questão anterior, essa percepção de que nós estamos evoluindo, que as relações estão evoluindo. Se nós pararmos para pensar, não muito tempo atrás, dentro desse ambiente de negócios, desse ambiente industrial que é tão familiar para nós, era muito comum, né, nós falarmos sobre a importância de um profissional saber separar a carreira da sua vida pessoal. A gente entendia que dentro das organizações não competia as organizações lidar com as questões, com as emoções, com as questões inerentes, né, das emoções humanas, do contexto pessoal particular das pessoas. Era comum para a gente avaliar a qualidade de um profissional, a entrega de um profissional. O profissional ele era bom quando ele entregava a sua vida para o trabalho, quando ele se doava por completo, quando ele sabia separar perfeitamente essa vida pessoal desses desafios profissionais. Nesse contexto, o coração muitas vezes ficava lá junto com o momento que ele batia o crachá na catraca, né? Nós éramos convidados pelas organizações a trazer a nossa razão,
né, o nosso cérebro para fazer os nossos negócios. Com o tempo, e foi natural isso, né, porque a gente percebeu que as pessoas passaram a adoecer, né, trabalhávamos 10, 18 horas, porque o reconhecimento via na dimensão financeira para aquele profissional que se dedicava, né, que dava essa vida eram as horas de trabalho, e a gente passou a adoecer, as relações começaram a adoecer. Com o passar do tempo e com a evolução do pensamento, com novos estágios de consciência que foram acessados pelas pessoas e também pelas organizações, a gente passou a entender que no centro do nosso trabalho era importante que houvesse algum propósito, né? Que houvesse uma forma de a gente ampliar o nosso senso de pertencimento, de deixar um legado para esse mundo, né? De fazer diferença na vida das pessoas, diferença nesse mundo que a gente vive. Nós entendemos que não faz sentido dedicar tantas horas de trabalho, tanto esforço, né? Muitas vezes uma vida, se no centro dessa relação de trabalho nosso, nessa relação dentro das organizações, não houver amor, não houver paixão por aquilo que a gente faz, não houver uma autorrealização e uma felicidade genuína. Nas organizações, os líderes começaram a perceber que o lucro não poderia ser o propósito maior e que no centro do negócio, né, pautando esse legado que a organização deixa para a sociedade, era importante ter valores genuínos, né, valores que se conectassem a essa estratégia. Então, isso tudo foi mudando com o tempo, né, não só mais o cérebro, a razão era essencial para o negócio, mas o coração passou a ser fundamental, né, as emoções passaram a ser fundamentais para que a gente pudesse construir relações cada vez mais sólidas e prósperas nesse ambiente. Hoje a gente compreende, né, que no centro do negócio estão as pessoas, que a melhor forma de a gente engajar as pessoas para que os resultados venham e sejam extraordinários é através desse interesse genuíno por cada pessoa, desse cuidado, desse amor. Mas aqui daí eu retomo a sua pergunta, né, Shirley? Como é que a gente faz para trazer esse amor, né, no dia a dia presente dentro das organizações? E aqui eu falo um pouquinho da minha experiência, daquilo que a gente tem experimentado juntos na nossa Rudolph, né? Para mim, nós colocamos amor no dia a dia das nossas relações quando a gente se propõe a olhar para cada integrante do nosso time de forma única, de forma integral, quando, para além dos nossos processos de negócio, a gente se propõe a criar experiências para os nossos colaboradores, experiências que sejam únicas, que sejam singulares, desde o acolhimento, a forma com que a gente escuta, a forma com que a gente gera as nossas conexões, a forma com que a gente se desenvolve, com que a gente gera esse senso de pertencimento. Quando a gente estrutura um RH, que vai também além dos processos de gestão de pessoas, né, tão tradicionalmente abordados, quando a gente olha um RH que está a serviço das pessoas e do propósito da organização e reconhece esse RH como parceiro fundamental desse negócio, dessa estratégia. Uma das formas de a gente colocar o amor a serviço desse propósito, dessa organização, é a gente desenvolver os nossos líderes também, para que eles cada vez mais sejam mentores dessa nossa cultura, sejam as fontes de inspiração e possam inspirar os nossos colaboradores através dos seus exemplos, da forma com que eles protagonizam esse cuidado, esse respeito, esse carinho. É importante conhecer cada uma das pessoas que faz parte do seu time, conhecer das suas histórias, das suas motivações, dos seus interesses e dos seus sonhos, né? Conhecer cada integrante do seu time é um gesto, é um ato de amor, é um ato de doação. O nosso presidente Wolfgang tem uma fala muito bonita que conecta com esse contexto e fala um pouquinho sobre como a organização pode colocar amor a serviço das relações com as pessoas. E quando a gente fala que é importante ter a escuta ativa e ter portas sempre abertas, né, para que a gente possa se comunicar e se relacionar, é dentro da organização que a gente pode criar espaços para que cada um possa concretizar, encontrar o apoio para que ele possa materializar também os seus projetos pessoais, os seus projetos de vida. Então, acho que trago aí alguns exemplos de como a gente tem exercitado e praticado cada vez mais o amor dentro das nossas relações. Maravilhoso.
E essa questão de evolução conectada, na verdade, é uma redescoberta, né? Mais uma vez, a gente está, de fato, não é criando algo novo, mas sim resgatando aquilo que já estava presente. Por exemplo, resgatando o coração. Então, como o ser humano, nesses processos evolutivos, tem isso, né? Que, na verdade, a gente amplia a consciência quando a gente se conecta com o que já faz parte da nossa natureza e que a gente simplesmente só não estava olhando para, né? Não estava dando espaço. A gente volta a dar espaço para a vida, para uma vida mais plena, mais inteira. Muito legal. E eu sei que nos últimos anos vocês trabalharam muito também nessa questão de descoberta do propósito, de conectar o propósito da empresa com o propósito de cada pessoa, como a Elaine estava trazendo, né? Conhecer a história de vida, enfim, colocar cada pessoa como protagonista também da sua vida, inclusive no trabalho. Eu queria que tu contasse para a gente um pouquinho, Alex, como é que vocês têm feito esse movimento de aprofundar no propósito e de conectar o propósito pessoal das pessoas, como é que tem fluidez no dia a dia da empresa, essa questão, inclusive, das portas abertas, do contato, como é que vocês colocam em prática essa condição, porque na vida a gente faz escolhas de agenda, né? Como a gente dá tempo para conhecer as pessoas, por exemplo, né? Como isso na tua agenda, Alex, é colocado devidamente em prática. Conta para a gente, porque isso pode também inspirar outros líderes a criarem esses espaços de conexão. Bem legal, Shirley. Tem algumas coisas bem vivas aqui para citar até nessa semana. Mas para dar uma resposta para a tua questão, eu vou começar um pouco até falando dessa questão da descoberta do propósito que você falou, né? Para a gente na Rudolph foi um processo fundamental, digamos, na transição. A Rudolph, como você disse, uma empresa de 48 anos de história, uma empresa de controle familiar, uma SA de capital fechado, controlada pela família Rudolph, né? E que passou, durante os últimos anos, por esse processo de transição. Eu sou o primeiro CEO profissional. A Rudolph tem algumas particularidades, por exemplo, nós não temos ninguém da família participando da gestão da empresa. A Elaine citou o Wolfgang, que é o nosso presidente do conselho hoje, e que fez comigo esse processo, então, de transição que se estendeu ao longo dos últimos anos. Eu estou completando hoje, por sinal, 9 anos de Rudolph. Hoje é meu aniversário de Bacana, de casa, né? Parabéns. E há pouco mais de 6 anos estou como CEO e foi esse processo, eu acho que ele foi profundamente enriquecido, esse processo de transição, e eu arrisco dizer que ele se tornou possível até mesmo por esse mergulho que nós fizemos ao longo de muitos anos, né, nesse tema do propósito da empresa, né? Essa foi algo que realmente nos permitiu revelar muito da essência que se pretende preservar, digamos, da empresa, né? Daquela linha mestra, aquele fio condutor que muitas vezes falta até num processo de transição. O processo de transição, às vezes, ele foca em uma série de aspectos importantíssimos também, é claro, do ponto de vista de governança, de uma série de coisas que, por sua vez, são insuficientes se essa transição ela não é feita também com relação a esse, digamos, o bastão do propósito, né? Aquilo que dá clareza da continuidade daquele legado que se pretende preservar. Então, foi isso que, para a gente, né, durante 5 anos, eu fiz algo que eu chamei de arqueologia. Depois, quando nós saímos para um primeiro evento de impacto que tivemos com todo o nosso público interno, em novembro de 2019, a gente teve um evento que a gente chamou de Inspiração, passamos um sábado todo com todo o nosso público de colaboradores, anunciando esse processo ativo de transformação cultural, né, onde a gente realmente falou, né, a gente está conduzindo aqui um processo de transformação cultural guiado por um propósito. Então, esse foi naquele momento daquele evento de impacto, em novembro de 2019, nós já contávamos ali quase 5 anos de discussão, de conselho, discussão com acionistas, aprofundamento nesses temas, né? E chegamos ali, então, a esse anúncio que logo depois acabou sendo seguido pela pandemia, né? Nós tivemos, então, foi muito particular a forma como a Rudolph entrou esse momento na história, né, de tanta transformação, e eu creio que tenha sido também algo muito importante para a história que hoje nós conseguimos contar de como atravessamos até aqui, né? Não dá para dizer que a travessia está completa, mas dá para dizer que muito dessa situação da incerteza, do nível de incerteza, do nível de instabilidade
que nós tivemos durante todo esse período, ele já está para trás, de certa forma, né? E essa travessia ela acabou sendo a travessia durante esse processo de transformação cultural, onde muitos laços estavam reafirmados, onde a gente foi capaz de chegar nos primeiros dias da pandemia e ainda sem muita clareza de como faríamos isso, afirmar para todos de que atravessaríamos esse momento juntos, né, de que a Rudolph não demitiria ninguém, apesar da cartilha, né, de novo lá nos paradigmas que a gente tem que abandonar, né, Shirley? A cartilha diria para a gente que se o nosso negócio é prejudicado do ponto de vista de vendas, de produção, no nosso caso como empresa industrial principalmente, que você tem que fazer um ajuste no quadro, né? Essa é a cartilha que normalmente a gente tem debaixo do braço para fazer a gestão de uma empresa, né? E naquele momento nós percebemos que seria muito coerente, muito verdadeiro com relação àquele ambiente que nós queremos construir, que nós fizéssemos isso. Falamos, não sabemos como, mas sabemos que juntos a gente vai estar muito melhor preparado para atravessar isso. Então vamos junto, foi um chamado para ação também para todo mundo, né? E o programa que eu queria citar, que acho que responde muito bem a sua pergunta, é o Café com Propósito. Eu disse que está vivo porque ontem eu estava na Rudolph, hoje eu estou trabalhando de casa, mas eu estava na Rudolph ontem, viajei durante a semana passada toda para São Paulo, e então eu acumulei 2 sessões do Café com Propósito ontem. Então tive uma sessão de manhã e uma sessão à tarde para compensar a falta da semana passada. O que é o Café com Propósito? É um programa onde nós temos condições de conversar durante 2 horas, são 2 horas de conversas, realmente sem conteúdo pronto, né? O conteúdo a gente cria junto, com grupos de aproximadamente 10 pessoas em cada grupo desse, e o que eles têm em comum é que são os aniversariantes da semana, né? Os aniversariantes do período, então isso acaba gerando para a gente um grupo que é bastante diverso, ele não tem as pessoas que estão lá não tem nada em comum além da sua data de aniversário, né? Então ontem, por exemplo, foi um grupo do pessoal de Escorpião, né? Eu brinco às vezes até com o signo ali da turma, mas então ontem eu passei por 2 sessões dessas, Shirley, 2 horas conversando a respeito justamente do projeto pessoal de cada um deles e como esse projeto pessoal se conecta, né, nesse ambiente organizacional ao nosso propósito. Então é um mergulho nesse tema de propósito pessoal, nesse tema de como impacta uma organização essa orientação a um propósito, onde a gente tem a oportunidade de falar de coisas como as que estamos falando aqui hoje também, com relação a como percebemos a empresa e o colaborador muito nessa relação colaborativa, né? E esse formato, né, de ser aniversariantes é uma garantia que todas as pessoas vão vivenciar esse momento, né? Isso. É tão bacana, porque isso é uma tradução prática de que cada pessoa importa, realmente. E essa diversidade que se cria naturalmente por estarem ali, aqueles que têm isso em comum, né? Terem nascido numa data próxima, também faz com que essa troca cria uma abertura cognitiva, né? As pessoas estão ali, às vezes, de diferentes áreas, diferentes tempo de empresa, enfim. Então, abre-se essa conexão que não tem barreiras. É muito bacana essa questão. E aí entra essa visão de mudar o olhar para o curto prazo para um olhar para longo prazo, né, Alex? Quando se traz assim, nós não sabemos como, mas vamos passar pela pandemia juntos, uma confiança e um olhar de que as relações fortalecidas é o que traz realmente o sucesso da empresa no longo prazo. Mas aí é necessário, para abandonar as antigas cartilhas que tem uma certa, um checklist, né, de previsibilidade do que fazer em caso de crise, exige a coragem do líder de assumir posições calcado muito mais naquilo que a sua consciência e o seu próprio interior mostra, né, de que é possível, e é o que a gente fala, tipo, na fé, né, na fé no sentido de, eu não sei como, mas eu sei que esse caminho é o caminho que vai nos levar a algo muito melhor juntos, e aí sim... Sim, pode falar, querido. Não, é que ficou bem forte para mim essa questão, quando você fala na fé, né, é fé nas pessoas, né, e essa coragem, ela é muito alimentada justamente por conexões como essas que a gente estabelece lá no café. Então, assim, se eu não tenho o nível de proximidade que eu desenvolvo com as pessoas, com aqueles grupos, com aquelas, né, com cada indivíduo que compõe a nossa Rudolph, como a Elaine disse, como a gente costuma dizer, né? Nós somos hoje, como grupo, um universo de 750 pessoas, mais ou menos, né? Se essas pessoas são CPFs ali,
são máquinas, né, como eu dizia antes, que a gente desenvolveu esse olhar, a gente não tem essa coragem de fazer isso, né? E quando a gente estabelece essas conexões e percebe realmente a intenção genuína de cada um, quando a gente vê histórias ali sendo contadas, às vezes por pessoas que estão em momentos... Ontem teve, por exemplo, uma situação onde eu até citei assim, né, poxa, às vezes alguém passa por um escritório, vê alguém ali trabalhando dentro de um ar-condicionado, numa condição de certa que pode ser vista como privilegiada, às vezes não sabe do tipo de coisa que a gente descobre no café, de que aquela pessoa passou para estar sentada ali onde está, né? O olhar das pessoas entre elas, ele muda muito quando a gente tem a possibilidade de estabelecer essas conexões. E aí, principalmente, né, eu agora me colocando na posição de líder naquele momento ali, a gente é de pessoas para pessoas. No café não tem hierarquia, né? Mas olhando o meu papel saindo daquela sala, essas conexões são o que permitem, o que permite, né? Essa conexão com as pessoas é o que permite realmente que a gente tenha coragem de fazer coisas assim. Então, eu acho que é fundamental que as lideranças estabeleçam, de fato, esse tipo de conexão humana realmente e consigam enxergar que por trás de cada registro ali tem uma pessoa com um nível de complexidade de história, de emoções, de uma série de coisas muito parecido com o teu, né, no fim das contas. Somos todas pessoas, né? É perfeito isso. A construção dessas relações se dá no dia a dia, né? É no dia a dia que se conquista confiança, é no dia a dia que se criam-se laços, né? Então, muito bacana esse cuidado. E aí, aproveito para fazer a pergunta para a Elaine, justamente essa questão de trazer para os processos da empresa, né? Quando a gente coloca a cultura em termos de valores compartilhados, eles não podem ficar lá no campo subjetivo, né? Acreditamos nisso e tal, mas como se traz isso para a gestão, para a prática organizacional, inclusive para a questão de perceber como cada pessoa está, de fato, implementando isso. Eu queria que tu contasse um pouquinho para a gente, Elaine, essa tradução, né, para a dinâmica da gestão da empresa, o que vocês têm feito para poder acompanhar esse processo de implementação cotidiana da vivência dos valores. Legal, Shirley. Eu vou destacar aqui algumas das nossas práticas nesse propósito, mas, Alex, por favor, fique muito à vontade para complementar, né, para adicionar algo que você considere aí relevante nesse contexto. Nós nutrimos a nossa cultura quando a gente apresenta a nossa Rudolph, né, e todos os nossos traços culturais, os nossos artefatos, a cada integrante que chega no nosso time, desde o lado do nosso onboarding, de forma muito transparente, numa linguagem muito de fácil entendimento, né, sempre acolhendo cada integrante do nosso time com muito cuidado, com muito respeito, com muito amor. Não só no acolhimento inicial, né, mas quando diariamente também a gente traz reforços dessa cultura que vão além dos nossos conteúdos, dos materiais que a gente projeta nos nossos canais de comunicação, das nossas iniciativas corporativas, dos nossos programas. Quando a gente se propõe realmente, né, de forma genuína, colocar em prática esses valores no nosso dia a dia e pautamos as nossas relações com todas as pessoas com quem a gente se relaciona ali, partindo dos nossos exemplos, né, daquilo que a gente pode doar de melhor conectado a esses valores. Colocamos em prática quando cada integrante do nosso time reconhece no seu líder e nos seus colegas esse exemplo vivo, né, essa atitude, esses valores sendo postos em prática, reconhecem dentro do nosso time fontes inúmeras de inspiração, de troca de valor, de trocas virtuosas, né? Quando a gente desenvolve os nossos líderes para que cada vez mais eles sejam mentores da nossa cultura, da nossa transformação, sempre se relacionando de forma muito próxima, né, das pessoas. Quando a gente se propõe a dialogar, né, assim como o exemplo que o Alex trouxe do nosso café com propósito, a abrir espaços para escutar, para trocar, né, para perguntar muitas vezes o que pode ser melhorado, como é que nós podemos chegar nessa Rudolph dos nossos sonhos, né? Nas trocas que a gente faz também com o nosso conselho de colaboradores, que são quase que semanais dentro da companhia, né? A cada trimestre, por exemplo, nós aplicamos uma pesquisa de satisfação, tendo como base o nosso INPS, e é uma forma de a gente coletar ali
de forma muito simples e objetiva, o feedback, né, instantâneo num canal aberto para que todo colaborador possa se manifestar, trazer as suas opiniões. E quando a gente se propõe a essa coleta, mas com um olhar e com uma agilidade grande, né, para que a gente possa atuar junto àquilo que precisa ser aprimorado, aquilo que vem como oportunidades aí através desse canal. Uma forma que a gente tem de avaliar como estamos progredindo, como estamos colocando em prática, né, esses nossos valores, esses traços da nossa cultura, é sim através do nosso instrumento de avaliação de desempenho e desenvolvimento, né, com os nossos ciclos anuais, através dos feedbacks constantes do nosso líder. O nosso olhar é para as competências funcionais, organizacionais, é para a prática dos nossos valores. Então, ali existe já um instrumento ofertado para que a gente possa juntos traçar ações de desenvolvimento com cada integrante. E mais recentemente, aí, desde do ano passado, de 2020, com o objetivo de a gente coletar feedbacks, não apenas dos nossos colaboradores, mas dos múltiplos stakeholders com os quais nós nos relacionamos, e mensurar como é que está a maturidade, né, da nossa organização, em que estágio a nossa evolução cultural está. Nós temos participado da pesquisa Empresa Humanizadas, né? Então, um importante extrato aí de como está todo esse nosso panorama e onde nós devemos concentrar aí os nossos principais esforços. Muito bom. Esse amadurecimento da cultura, ele floresce justamente para fora da empresa, né? Ele acaba sendo muito nitidamente percebido pelos clientes, por fornecedores, enfim, por toda a rede de relacionamento. E cada vez mais, e ao mesmo tempo, quando isso aparece numa pesquisa como Humanizadas, também fortalece no colaborador esse senso de comprometimento com os valores, com o propósito. Então, acaba se criando um ciclo virtuoso, né? Muito legal. Então, agora já se encaminhando para o final do nosso episódio, eu queria pedir para vocês para deixarem uma mensagem para os líderes que nos acompanham em relação àquilo que vocês entendem como essencial nessa construção desse novo mundo. Alex. Poxa, que pergunta grande, né, Shirley? Eu vou pegar, acho que um gancho até em algo que eu estava pensando quando a Elaine estava trazendo ali esses temas com relação à sustentação da transformação cultural, como é que a gente nutre um processo como esse, né? E eu acredito muito que a cultura de uma organização ela é reflexo da ação dos líderes dessa organização, e que, portanto, uma transformação cultural ela implica necessariamente uma transformação interior desses líderes, né? Então, eu acho que se é para deixar alguma contribuição, é justamente essa questão desse olhar para dentro, né? De como é que a gente realmente consegue perceber como é que a gente pode trabalhar individualmente esse despertar de consciência com relação àquilo que a gente acredita, ao mundo que a gente quer construir, e que a gente traga como lideranças empresariais realmente isso como algo a ser vivido no nosso dia a dia, né? Durante muito tempo a gente percebeu que muitas coisas que nós acreditávamos individualmente ficavam fora da nossa atuação profissional direta, né? Nós éramos agentes nessa atuação profissional direta, como a Elaine falou, né? Pendurava o coração, lá a Elaine falou no relógio de ponto, né? E a gente pendurava um monte de coisa ali no relógio de ponto, e acho que a gente não pode aceitar mais isso. Tem certas coisas que são inaceitáveis e que a gente realmente, né, precisa levar o coração para o ambiente de trabalho, precisamos levar a nossa verdade, o mundo que a gente quer construir, e fazer isso como parte trazer isso como parte da nossa atuação direta, né? E eu acho que para as empresas também é muito importante isso, e acaba sendo o reflexo, né? A gente trazer para aquilo que a gente faz, não é a empresa praticar filantropia. Não que isso não seja bom, né? Mas é preciso muito mais do que isso. É preciso que a nossa atuação, de fato, ela esteja carregando justamente esse mundo que a gente quer construir. Excelente. Só isso, Shirley. A transformação começa em nós mesmos, né? Maravilhoso. Obrigada, Alex. Elaine, sua mensagem final para os líderes. Ai, legal, Shirley, bem o que falar depois dessa frase, dessa menção do Alex, né? Penso que muito nós temos aprendido nesse caminho que a gente tem trilhado juntos, e a cada novo estágio de consciência, né, cada novo líder acessa e, por consequência, a organização acessa também um universo infinito de possibilidades,
infinito de caminhos virtuosos se apresenta para a gente, assim. E tem sido muito gratificante nesse percurso a gente encontrar pessoas que se conectam com o nosso pensamento, que pensam como a gente, que acreditam naquilo que a gente acredita, né? É tão bom encontrar não apenas pessoas, mas também organizações nesse movimentos similares ao nosso, né? É muito bom essa oportunidade de estar aqui com vocês, Shirley e Alex, dessa oportunidade de a gente conversar um pouquinho, trocar um pouquinho dos nossos pensamentos, das nossas experiências. Então, Shirley, quero lhe agradecer novamente por essa oportunidade, né? Estou feliz demais de fazer parte desse nosso encontro, dessa nossa tribo do bem, né? Do capitalismo consciente aqui em Santa Catarina. E encerro a minha participação agradecendo aí todos aqueles que tiraram um tempinho para nos acompanhar, para estar aqui conosco, com uma frase de um dos nossos colegas de trabalho, lá da nossa Rudolf, que quando convidado a nos ajudar a escolher um tema de um evento que nós estamos promovendo um mês inteiro, em que a gente abre interações e diálogos para falar sobre saúde, sobre segurança, sobre o meio ambiente, qualidade com todos os integrantes do nosso time, ele trouxe uma frase, um tema central, e esse tema está vivo hoje lá na nossa Rudolf, né? Estamos com esse mês acontecendo, a gente deve fechar esse ciclo ao final dessa semana, mas essa frase, esse tema central, ela ilustra o quão gratificante é a gente perceber o campo, o momento em que as nossas ações saem desse campo da intenção e se materializa na percepção dos integrantes do nosso time. E o nosso colega, chamado Marcelo Dana, ele trouxe esse tema para a gente dessa forma: cuidado, respeito e amor, jeito Rudolf de ser. Então, encerro aqui desejando que cada vez mais a gente possa levar, né, amor, cuidado e respeito para dentro das nossas organizações. Que lindo, obrigada, Elaine. E como é bom a gente ver que sim, é possível, né? A Rudolf está mostrando na prática que é possível a construção de um novo mundo. Aqui no Líderes do Novo Mundo, a gente trouxe também já nessa temporada a CEPAC, a Irani. Então, a gente vê que as organizações estão, de fato, mostrando essa transformação real. E é uma alegria poder compartilhar isso, estimular essas práticas no nosso estado. Então, convido quem está nos ouvindo para seguir o Líderes do Novo Mundo, quem vem muito mais inspiração por aí. E também vamos convidar para seguir o nosso Instagram do Capitalismo Consciente Santa Catarina, né? Então, vai lá no Instagram, @cc_SC_Santa Catarina, porque essa abordagem pode nutrir também a sua liderança, a sua empresa, para juntos nós construirmos um novo mundo. Obrigada, pessoal. Vamos juntos. Valeu, vamos juntos, Shirley. Obrigado. Você acabou de ouvir mais um podcast Líderes de um Novo Mundo. Para saber mais, acesse shirleyortiz.com.br.